A areia ainda estava fria da noite. O sol, uma promessa no horizonte, começava a pintar o céu com tons de rosa e laranja. Era 1º de dezembro de 1948, um dia que em breve seria gravado nos anais da história australiana. Na praia de Somerton, uma figura jazia imóvel, para sempre ligada ao mistério do amanhecer. João e sua esposa, Maria, estavam curtindo a tranquilidade daquela manhã. Eles passeavam à beira da água, as ondas suaves batendo em seus pés. Enquanto contornavam uma curva, seus olhos pousaram na figura. Um homem, bem vestido, estava deitado na areia. Ele parecia estar dormindo, mas algo na cena era perturbador. Aproximando-se cautelosamente, João se abaixou. Ele o sacudiu gentilmente, depois com mais força. Não houve resposta. A pele do homem estava fria, seus olhos olhando inexpressivamente para o céu. João soube, com uma certeza nauseante, que havia encontrado um cadáver. O mistério do homem de Somerton havia começado. O homem, logo descobriram, não carregava nenhuma identificação. Seus bolsos continham apenas alguns itens comuns, cigarros, fósforos, uma passagem de ônibus. As etiquetas de suas roupas haviam sido meticulosamente removidas. Ele era uma incógnita, uma página em branco em um mundo que exigia definição. A polícia divulgou sua fotografia na esperança de que alguém o reconhecesse. Dias se transformaram em semanas, depois meses. As pistas eram poucas, e cada uma terminava em um beco sem saída. Ele era um homem bonito, notaram, com um físico atlético. Suas roupas eram de alta qualidade, sugerindo um homem de posses. Mas suas mãos, surpreendentemente suaves, indicavam uma vida desprovida de trabalho braçal. Teorias abundavam, cada uma mais estranha que a anterior. Seria ele um espião? Um amante de coração partido? A verdade permanecia tantalizantemente fora de alcance. Meses depois, uma descoberta surpreendente deu nova vida à investigação estagnada. Um pequeno pedaço de papel, escondido em um bolso secreto da calça do homem de Somerton, veio à tona. Nele, rabiscado em tinta fraca, estavam duas palavras Tamam Shud. As palavras, os investigadores logo descobriram, eram persas para terminado ou finalizado. Elas foram arrancadas da última página de uma coleção de poemas conhecida como As Rubaiyat de Omar Khayyam. Uma busca nacional pela Rubaiyat desaparecida se seguiu. Um homem se apresentou, alegando ter encontrado uma cópia do livro jogada em seu carro. Na contracapa, uma série de letras aparentemente aleatórias estava rabiscada, um código misterioso que desafiava a decifração. Seria esta a chave para desvendar a identidade do homem de Somerton? Especialistas em criptografia foram chamados, mas a mensagem permaneceu teimosamente obscura. A Rubaiyat, com seus temas de vida, morte e a natureza efêmera da existência, lançou uma longa sombra sobre a investigação. Seria a morte do homem de Somerton um suicídio, um ato cuidadosamente planejado de autodestruição inspirado pelos versos melancólicos? Ou haveria um significado mais obscuro para a presença do livro? Outros suspeitavam de um motivo mais sinistro. A Guerra Fria estava em sua infância, uma época de paranoia crescente e espionagem internacional. Será que o homem de Somerton seria um espião? Sua morte uma consequência de suas atividades clandestinas? A mensagem Tamam Shud, sob essa luz, assumiu um tom sinistro. A possibilidade de espionagem era assustadora. A falta de identificação do homem de Somerton, a mensagem enigmática e as circunstâncias de sua morte apontavam para um mundo envolto em segredo e perigo. Seria ele um agente duplo, pego em uma teia de intrigas? Ou talvez um mensageiro carregando informações confidenciais que poderiam comprometer a segurança nacional? A Guerra Fria lançava uma longa sombra sobre o mundo em 1948.
A União Soviética e o Ocidente estavam presos em uma dança perigosa, cada lado competindo por poder e influência. Poderia o homem de Somerton ter sido um peão neste jogo de xadrez global, sua morte uma vítima da Guerra Fria? Aumentando a intriga, estava a escolha do local feita pelo homem de Somerton. Adelaide, embora fosse uma cidade costeira charmosa, também abrigava várias instalações militares confidenciais. Apesar da intriga em torno da espionagem, alguns se agarraram à possibilidade de um drama mais humano. O homem de Somerton, argumentavam, não era um agente sem coração, mas um homem de carne e osso, capaz de amor, perda e desespero. Poderia sua morte ser o resultado de uma história de amor que terminou tragicamente errado? A inscrição na Rubaiyat, aqueles que concordavam com essa teoria, argumentavam, era uma mensagem de amor, talvez uma despedida final para uma mulher com quem ele não poderia ficar. As páginas faltando do livro, eles especulavam, poderiam conter uma dedicatória ou um poema de amor, um testemunho de um amor que transcendeu até a morte. Adicionando lenha à fogueira dessa teoria, estava a descoberta de uma mulher que afirmava ter conhecido o homem de Somerton. Ela o identificou como Roberto Walsh, um nome que, como tantas outras coisas nesse caso, levou a um beco sem saída. A autópsia do homem de Somerton revelou mais uma camada de mistério. Embora a causa exata da morte permanecesse indeterminada, o legista descobriu algo curioso. Uma concentração incomum de uma droga chamada digitalina no sistema do homem. A digitalina, uma droga derivada da planta dedal roxa, era conhecida por ser um poderoso veneno em altas doses, mas também era usada em quantidades controladas para tratar doenças cardíacas. O homem de Somerton sofria de algum problema cardíaco e teria tomado uma overdose acidentalmente, ou alguém teria lhe administrado a droga deliberadamente, silenciando-o para sempre. Por décadas, a identidade do homem de Somerton permaneceu um mistério tentador, um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. Mas, nos últimos anos, os avanços na tecnologia de DNA ofereceram um vislumbre de esperança. Em 2022, após anos de trabalho incansável de pesquisadores dedicados e especialistas forenses, uma descoberta aconteceu. O DNA extraído do cabelo e da saliva do homem de Somerton foi comparado com amostras em bancos de dados genealógicos, e uma correspondência em potencial foi encontrada. O homem de Somerton, ao que parecia, era Carlos Webb, um engenheiro elétrico de Melbourne. Os investigadores começaram a juntar as peças de sua vida, na esperança de encontrar uma ligação entre este homem aparentemente comum e as circunstâncias extraordinárias de sua morte. Apesar da descoberta do DNA, o mistério do homem de Somerton está longe de ser resolvido. Embora finalmente tenhamos um nome para colocar no rosto, as circunstâncias que cercam a morte de Carlos Webb permanecem envoltas em mistério. A nota Tamam Shud, o código misterioso, as páginas desaparecidas da Rubaiyat. Essas pistas tentadoras continuam a assombrar o caso. Carlos Webb era um espião, um amante pego em uma teia de mentiras ou simplesmente um homem pego no lugar errado na hora errada? As respostas, ao que parece, estão enterradas com ele, perdidas nas areias do tempo. O caso do homem de Somerton serve como um lembrete gritante do poder duradouro do mistério. É uma história que continua a capturar a imaginação, um quebra-cabeça que se recusa a ser totalmente resolvido.